para ilustrarmos questões como de escolhas, de antecipação frente a determinadas situações que podem se tornar problemáticas, eu conto a história dos 3 porquinhos, que para muitos parece até uma história de criança, né? Um contozinho de criança, mas que por trás tem uma mensagem que pode ser muito incrível, não é? Então, basicamente diz o seguinte: o primeiro porquinho escolheu fazer uma casa de palha porque queria terminar logo, queria descansar, queria dormir e ficar na sombra. Para este primeiro porquinho, era como se não existisse lobo. Toda vez que eu falar lobo, lobo barra problema. O segundo porquinho, ele falou assim, bem, vou fazer de tábua, porque pode até existir lobo, barra problema, mas não vai vir. Para mim não vai vir, só acontece com o vizinho, né? Como às vezes a gente faz isso. O terceiro porquinho, ele escolheu o seguinte, bem, tem lobo, eu não posso impedir que ele venha, mas eu posso construir minha casa existencial sólida o suficiente para que esse lobo vindo, ele não consiga me aniquilar. Ele demorou, logicamente, muito mais que os 2 irmãozinhos. Os 2 irmãozinhos fizeram ficar na sombra lá, inclusive criticando ele. Quantas vezes estamos num projeto, estamos estudando, nos dedicando, e tem pessoas que chegam, nossa, para que isso? Para que você vai fazer isso? Para que isso tudo? Para que estudar tanto? Para que trabalhar tanto? Eu acho que tudo tem que ter equilíbrio. Mas tudo também eu tenho que entender em qual fase eu estou. Então, se uma pessoa está na faculdade, se um jovem está na faculdade, ele está na fase de se dedicar à faculdade. Então, ele vai ter que entender que vai ser preciso abrir mão de alguns prazeres. Ele vai ter que aprender a se abster de algumas coisas. Isso é importante. Mas se ele agir como o primeiro porquinho, ele não vai se preparar. E aí, quando veio o lobo, soprou apenas uma vez e a casa do primeiro porquinho foi destruída. Ele saiu desesperado para pedir abrigo na casa do segundo porquinho. O segundo porquinho abriu e aí o lobo soprou umas 2, 3 vezes. Também a casa não resistiu. Não tinha fundação, não tinha fundamento não foi bem fundamentada para resistir. E aí correram para pedir abrigo ao terceiro porquinho. O terceiro porquinho deu abrigo, até porque eram irmãos dele, e o lobo tentou. Soprou, soprou, soprou e nada. Lógico que os porquinhos ficaram com medo. O terceiro porquinho também ficou com medo. Mas ele construiu algo que foi o suficiente para não ser aniquilado pelo lobo barra problemas. Às vezes, muitos problemas que enfrentamos, somos nós mesmos que criamos. Alimentamos lobos ao longo da vida. E precisamos parar e dizer, não, eu não quero mais alimentar esses lobos. Eu quero olhar para a minha saúde, eu quero olhar para a minha alimentação, eu quero olhar para a minha vida profissional, eu quero olhar para a minha vida relacional e não quero alimentar esse lobo. Porque se eu alimentá-lo, ele vai me engolir e eu não terei condições de fazer minha casa. Então, minha energia tem que ser voltada não para entender que eu vou ter a pretensão de impedir que o lobo venha, mas eu posso construir minha casa existencial de uma maneira que podem até vir lobos, desde que não sejam lobos que eu crie. Tá? Eu gostaria que essa mensagem ficasse, que vocês fossem como o terceiro porquinho.